Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, também estou. Vamos começar mais um dia, um domingo abençoado a todos nós, um domingo próspero, que possamos assim estar na companhia do Pai, iniciando uma semana aonde nós precisamos olhar que nem só de pão viverá o ser humano. Precisamos vivenciar e olhar assim para o nosso interior também, para o nosso espírito. E hoje é um dia universal de cuidar do espírito, de cuidar da presença, de estarmos em sintonicidade com toda essa luz divina e com o nosso Pai maior. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, que possamos nesse domingo ter a consciência da sua presença, que possamos estar na presença do Espírito Santo de luz em nossos corações, em nossa mente, e que assim Jesus nos acompanhe durante essa leitura, mas também durante todo o nosso dia. Que estejamos na sua paz e no seu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Hoje nós vamos começar as notas explicativas e nós vamos dividi-la em 3 etapas, tá? Porque ela é bem extensa. Deixa eu ver. É aqui mesmo. 4, 1 a 15. A tentação de Jesus. Estamos no capítulo 4 do Evangelho de Lucas. A tentação é o último acontecimento preparatório antes de Jesus iniciar seu ministério público. Ela está intimamente ligada à declaração sobre sua filiação, feita em seu batismo, 3:22, 4:3-9. 4:1. Jesus, depois de ungido pelo Espírito no seu batismo, 3:22, e cheio do Espírito Santo, 1:41, é guiado pelo mesmo Espírito para enfrentar Satanás, Mateus 4:1. 4.2. 40 dias. Lembra os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto, Números 13:34, e os 40 dias de jejum de Moisés, Êxodo 34:28, Deuteronômios 9:9, e Elias, 1 Reis 19:8, e também Mateus 4:2, sendo tentado. Um particípio presente indica que Jesus foi tentado durante todos os 40 dias e que as 3 tentações mencionadas foram o clímax. Diabo, um termo grego, diabolos, usado 7 vezes em Lucas, Atos, comumente traduz o hebraico Satã, Satanás, na Septuaginta. Veja a nota Mateus 4:1. Ele é o supremo adversário de Deus. 4:3-4. Se você é o filho de Deus, sugere um desafio para que Jesus demonstre seu poder divino. Satanás está perguntando, em essência, porque o próprio Filho de Deus precisa sofrer desta maneira no deserto. Notas, Mateus 4:3. Mande que esta pedra, pão. Satanás tentou Jesus ao usar o seu poder para satisfazer seus próprios desejos, em vez de confiar em Deus, que Deus supriria tudo o que necessitasse durante a tentação. A resposta de Jesus aqui e nas tentações seguintes começa como está escrito, seguida de uma citação de Deuteronômio, que conta o que o povo de Israel deveria ter aprendido no deserto. O ser humano não viverá só de pão, Deuteronômios 8:3. Satisfazer a necessidade por comida não é tão importante quanto confiar e obedecer a Deus. 4:5-8. O levou para um lugar mais alto, introduz outra tentação, mas não sugere necessariamente que as tentações ocorreram nesta ordem. Mateus propõe uma ordem diferente e mais indícios de sequência cronológica. Esta tentação inclui: num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e eu lhe darei. Embora Satanás afirma que todo esse poder e a glória desses reinos lhe foram entregues,
E apesar de que, em certo sentido, Satanás é o príncipe deste mundo. João 12, 31 e 1 João 5,19. A afirmação não deve ser aceita como totalmente verdadeira. Satanás é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. E, em última análise, toda a autoridade pertence a Deus. Romanos 13, 1 a 4, Salmos 24, 1 e Daniel 4,17. Em virtude da graça comum, notas Mateus 5,44 e 5,45, até mesmo o mundo caído ainda rende glória a Deus. Isaías 6,3. Esta é uma tentação para que se transgredir o primeiro mandamento, Êxodo 23, Jesus responde que a adoração pertence unicamente ao Senhor, seu Deus. 4, 9 a 12. A tentação seguinte acontece sobre o pináculo do templo, o canto sudeste do monte do templo, com vista para o vale do Cedron. Veja a nota Mateus 4, 5. Aos seus anjos lhe dará ordens para que o guardem. Desta vez, o nosso irmão perdido cita a Escritura, Salmos 91, 11 e 12, mas de forma incorreta, pois o salmista não quis dizer que uma pessoa deve tentar forçar Deus a protegê-la. Veja, nota Mateus 4, 6 a 7. Jesus responde: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Deuteronômio 6,16. Todas as respostas de Jesus vêm da palavra de Deus, especialmente do livro de Deuteronômio, que era altamente respeitado no templo de Jesus. Ao citar a Escritura em réplica a nosso irmão perdido, Jesus mostra a centralidade da palavra de Deus para derrotar os ataques e as tentações do irmão perdido. Efésios 6,17. 4,16, 5,16, o início. Jesus iniciou seu ministério pregando na sua cidade de infância, Nazaré. Logo depois esteve pregando em muitos lugares, curando muitas pessoas e chamando discípulos para trabalharem com ele. 4,16, 30. Jesus é rejeitado em Nazaré. O sermão de Jesus revela a natureza de sua messiandade. E hoje a gente encerra a nossa leitura aqui. Amanhã a gente continua as notas explicativas desse evangelho. Ao aprofundarmos as notas explicativas sobre a tentação de Jesus, percebemos que as tentações aconteceram justamente em um momento de fragilidade humana. Jesus estava com fome. E é exatamente nessa necessidade real que surge a primeira provocação: transformar pedra em pão. Jesus poderia fazê-lo, mas responde com a palavra de Deus: o ser humano não viverá só de pão. Essa resposta nos ensina que nem tudo aquilo que desejamos ou necessitamos naquele momento deve assumir o controle das nossas escolhas. Existem necessidades do corpo, desejos, emoções e vontades. Mas existe também aquilo que alimenta o espírito, fortalece nossos valores e preserva nossa comunhão com Deus. Depois, Jesus é levado a lugares onde sua identidade, seu poder e até a proteção de Deus são colocados à prova. A própria Escritura chega a ser utilizada na tentação, quando são mencionados os anjos que receberiam ordens para guardá-lo. E aqui encontramos outro aprendizado importante. Conhecer a palavra não é apenas saber repeti-la, é compreender seu sentido e vivê-la com sabedoria. Jesus não precisa colocar Deus à prova para saber que era amado, protegido ou filho. Ele já sabia quem era. Talvez algumas tentações da nossa vida também aparecem assim, como um convite para provar alguma coisa.
provar nosso valor, nossa capacidade, nossa fé ou a nossa importância. Mas quem conhece sua identidade em Deus não precisa viver tentando provar quem é. O que hoje possamos alimentar não somente nossas necessidades imediatas, mas também aquilo que sustenta a nossa vida interior. Porque existe fomes que o pão alimenta e existe fomes que somente a presença de Deus consegue preencher. Amém? Que essas palavras possam fazer parte desse nosso dia, que tenhamos assim um ótimo domingo na presença do Pai, uma semana abençoada, que possamos entender que nem sempre aquilo que nós queremos é necessário naquele momento. Às vezes, o que nós necessitamos está, sim, no controle do nosso Pai. Que possamos entender que cada um de nós temos vida própria, identidade, e cada um de nós vamos fazer a sua própria lapidação. Que possamos permitir que durante todo esse dia e essa semana, Deus possa nos lapidar da forma que lhe é necessário. Aquilo que é necessário para que Ele possa fazer o propósito da nossa vida se cumprir. Cada um de nós temos um. Não podemos olhar o vizinho, nem a casa do vizinho, se não primeiro olharmos a nossa. Como nós podemos entender a casa do outro se nós não entendemos a nossa própria casa? Como nós podemos entender o caminho do outro se não entendemos o nosso próprio caminho? Tem pessoas que vieram aqui para ser servidos, outras para servir. Tem pessoas que vieram para ser enfermos, outras para serem enfermeiros. Em qual caminho você está e o que você faz com esse caminho? Se você é um enfermo, o que você faz para lutar contra todos os seus obstáculos, contra todas as suas enfermidades? O que você entrega ao Pai para ter melhorias cada dia mais? O que você faz cada dia mais? Se nós viemos para ser enfermeiros, o quanto de amor incondicional e compaixão nós damos ao outro. E todo enfermeiro também vem para fazer a sua labuta como um enfermo em alguma área. Que nós possamos olhar e lutar contra isso. Hoje eu tenho uma enfermidade e eu estou lutando contra ela. Eu estou buscando me melhorar. Não é nada fácil, mas a gente vai buscando, né, essa melhoria, essa busca, essa luta, né? Então, e a nossa enfermidade não é só fisiológica. Nós podemos ser enfermos psicologicamente, com síndromes, com distúrbios, né? Como o meu, que hoje é o alimentar, como alguma coisa dentro das finanças, ou profissionalmente, ou na família, ou consigo mesmo, como uma autoaceitação, um autocuidado. Então, todos nós estamos lutando e cada um de nós sabe a dificuldade que é. Por isso que a luta do seu irmão não é a mesma que a sua. E a dor que você sente não é a mesma que ele. Mas não é porque ele luta com um certo tipo de situação que ele não vai ter dificuldade. Não é porque ele não luta com o mesmo problema seu que ele também não tem dificuldade. É lógico que tem. Porque cada dor está dentro de cada um. E a dificuldade para mim, às vezes, é a facilidade sua. E a sua dificuldade, às vezes, é a minha facilidade. Entende? Amém? Que possamos olhar com mais compaixão para o nosso próximo. Oremos. Senhor nosso Deus, nos direciona no caminho da Tua palavra, Senhor.
Ó Pai, abençoe a todos nós, nos dando assim direcionamento de olhar para a dificuldade do outro, não comparando com a nossa, mas compreendendo que cada um de nós temos a nossa luta, temos os nossos obstáculos e as nossas tentações, mas mesmo assim, continuamos firmes, em fé que o Senhor irá nos direcionar para que possamos assim vencer cada obstáculo, cada tentação à nossa volta. Que Jesus nos abençoe nesta manhã e que possamos estar na sua presença durante todo esse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Até amanhã. Um ótimo domingo para todos nós.